E hoje o nosso tema é acne, vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar como é que começa a acne, o que a gente precisa saber aí de básico sobre o tratamento da acne, antes de oferecer esse tratamento para os nossos pacientes. Vamos falar sobre como a gente começa a tratar esse paciente. Se você tem um filho com acne, uma filha, se você está aqui porque você tem alguém da sua família sofrendo com esse problema, saiba que milhões de adolescentes e adultos passam por isso todos os anos. A acne é o problema dermatológico mais comum que a gente tem e pode ser uma acne bem sutil, suave, apenas com alguns cravos, ou pode ser uma acne de grau alto também, onde a gente tem muitas espinhas, que tecnicamente a gente chama de pústulas, pápulas, nódulos. Então é importante a gente saber profundamente sobre esse tema para a gente tratar e buscar tratamento também, se esse é o seu caso. A acne afeta muitas pessoas. Desde o grau mais suave, que é esse que eu falei, onde a gente tem poucos cravos, os comedões ali localizados em algumas regiões apenas. Pode ser um problema tranquilo que vai passar com as fases da idade, como por exemplo lá quando a gente nasce. Muitas vezes o bebezinho pode apresentar uma acne neonatal, mas ela pode se tornar um problemão também, porque ela pode afetar muito a autoestima de um adolescente e de um adulto. Isso porque a acne pode causar sequelas, ela pode deixar cicatrizes, manchas e até afetar a mobilidade da pele, ou seja, deixar a pele ali sem conseguir fazer os movimentos por causa dessas cicatrizes. Sem dúvida nenhuma, a acne pode destruir a autoestima de alguém, não é mesmo? Então, por isso que a gente precisa realizar cuidados nessa doença, a gente precisa tratar essa doença e aí ter uma melhor qualidade de vida e até conseguir solucionar esse problema. Se você é esteticista como eu, você sabe que muitos pais buscam ajuda quando os adolescentes começam a apresentar esse problema. Então começa a aparecer acne ali e eles buscam a gente para fazer a limpeza de pele. A limpeza de pele, sem dúvida nenhuma, é o tratamento estético mais conhecido para o tratamento da acne. Mas será que ela funciona de fato? Antes da gente falar sobre isso, eu quero te lembrar o que é a acne. A acne é uma doença caracterizada pelo quê? Pela presença de uma bactéria que pode se instalar ali e estar causando esse problema. Provavelmente uma pele muito oleosa, que tem bastante sebo, que é a comida preferida dessas bactérias. A gente também pode ter uma pele muito grossa, uma pele com bastante queratina, que também vai favorecer o aparecimento dessa bactéria. O grande problema da acne é que ela sofre bastante com a flutuação hormonal. A acne está diretamente envolvida com os hormônios, por isso que ela aparece quando a gente está no início da adolescência, quando as meninas estão começando a menstruar ou quando os meninos começam a ter suas características sexuais, né? Pelos, começa aí o crescimento de algumas regiões do corpo, de alguns órgãos. Então a gente tem uma flutuação hormonal envolvida com a acne e não só a presença da oleosidade e não só a presença dessa bactéria. Então é importante a gente lembrar que nessas fases a gente precisa atuar nessas situações. É claro que a gente não vai trabalhar com a flutuação hormonal, afinal ela é necessária. A gente precisa que o adolescente passe pela flutuação hormonal. A mesma coisa é a gestante. A gestante pode ter acne por causa dessa flutuação hormonal. E até a mulher adulta pode apresentar essa acne, principalmente se ela tem aí algum problema relacionado à síndrome do ovário policístico, enfim. Então, a gente não trabalha com essa questão hormonal, esse não vai ser o objetivo do tratamento estético, mas com as outras características que eu coloquei aqui, essa sim, a gente vai trabalhar com bastante tranquilidade. Voltando a falar da limpeza de pele. A limpeza de pele, ela é eficaz? Ela é muito eficaz. Isso porque ela vai reduzir a oleosidade da pele. Então, naquele momento que ela é executada, a gente vai conseguir tirar aquele sebo que está incrustado na pele. E isso, a gente até percebe que a pele dá uma boa clareada depois, né? Perceba que, principalmente adolescentes, têm a pele mais amarelada por causa da condição do sebo, a quantidade de sebo que está ali.
Quando a gente faz a limpeza, a gente consegue aliviar essa pele dessa oleosidade excessiva. Através do uso de alguns equipamentos também, uma alta frequência, a gente consegue diminuir a quantidade dessas bactérias na nossa pele. Então, a gente faz um controle dessa microbiota, dessa quantidade de bactérias que estão ali que podem favorecer o aparecimento da acne. Então, esses são aspectos muito positivos para a limpeza de pele. A gente também pode citar que ela vai ter um efeito queratolítico, ou seja, ela vai diminuir essa camada de queratina, isso vai deixar a pele melhor, favorecer para que a gente não tenha obstrução dos poros e aí a gente não fique com acne causada por causa disso, tá? Então, a limpeza de pele é um aspecto muito positivo para o tratamento de acne, mas ela não é a única opção e muitas vezes ela não é a primeira opção. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai pegar pessoas que estão com a pele muito inflamada. E aí imagina um adolescente que já é sensível, que não gosta de sentir dor, né? Afinal, ninguém gosta de sentir dor e ele não vai topar fazer a limpeza de pele e pode ser que nem seja indicado para o caso dele se a gente tem graus mais altos de acne. Então, nesse caso, a limpeza de pele não vai ser a nossa primeira opção. A nossa primeira opção pode ser o uso de ácidos. Isso mesmo. Os ácidos, eles também podem trabalhar com a queratina da pele, diminuindo essa queratina. Também pode ter um efeito de diminuir essas bactérias, melhorar a microbiota da pele. Pode ter um efeito regenerativo também, para que a gente tenha uma cicatrização melhor aí dessas acnes que estão aparecendo ou que já estão secando, enfim, tá? Então, a gente tem como segunda opção desse vídeo de hoje o uso dos ácidos. Se você é pai, mãe, se você é paciente, ácido não é uma coisa que a gente usa sozinho em casa, tá? É importante que você busque um profissional qualificado para ele te instruir sobre o uso de ácido, para você decidir junto com ele também se você vai fazer o uso do ácido em consultório ou se você vai usar o ácido em casa. Isso porque quando ele é usado da maneira errada, a gente pode piorar a situação. A gente pode manchar uma pele mais do que ela já está manchada. A gente pode até ter casos do paciente se sentir mal e ter problemas relacionados à intoxicação. Então, é importante que o uso de ácidos ele seja com um profissional qualificado para isso, que vai te ajudar, que vai fazer a aplicação segura ou que vai te prescrever aí um cosmético com uma quantidade de ácido segura para você usar na sua casa. Não saia comprando esses materiais sozinhos, que eles podem oferecer risco à sua saúde e risco de morte. A gente não está falando só de risco de você ter aí uma alergia ou coisa parecida, tá? Então, voltando a falar de ácidos, eu separei 3 ácidos que eu acho que são muito legais para a gente falar no caso da acne. O primeiro e o mais conhecido de todos é o ácido salicílico. O ácido salicílico é um ácido muito bacana de trabalhar com acne. Por quê? Porque ele vai oferecer tudo isso aí que eu falei para você. Ele vai ajudar a desinflamar essa pele, ele vai ajudar a tirar um pouco dessa queratina, ele vai controlar a inflamação da acne, ele vai ajudar a secar essa acne. Então, o ácido salicílico ele tem várias formas de ser utilizado. A gente pode utilizar ele no cosmético que o paciente usa todos os dias, a gente pode fazer o peeling do ácido salicílico também no nosso consultório. Ele não é um peeling muito tranquilo, ele costuma ser muito agressivo, aí alguns pacientes não conseguem ficar muito tempo com esse ácido na pele, mas não tem problema, tá? Ele é muito tranquilo para ser trabalhado com a acne e ele é uma excelente opção, sem dúvida, uma das melhores opções que a gente tem. Ele também pode ser utilizado nos produtos do dia a dia. Então, eu posso ter um sabonete com ácido salicílico, eu posso ter uma solução secativa com ácido salicílico. Tem outras formas de trabalhar se o peeling não for uma opção, tá bom? O segundo ácido que eu acho importante a gente falar, que você também já deve ter ouvido, é o ácido mandélico. O ácido mandélico é um dos mais versáteis que a gente tem na área da estética. Por quê? Porque ele vai muito bem com todas as cores de pele, ele trabalha com vários tipos de tratamento e ele também pode ser utilizado na acne. Aliás, ele consegue melhorar, reduzir a oleosidade da pele. Então, olha que benefício legal que a gente tem aí no ácido mandélico.
ele também é regenerativo. Então, a gente consegue que a pele diminua a chance dela ter cicatrizes por causa da acne. É muito legal, ele é um ácido muito tranquilo de trabalhar também. Ele não tem os efeitos do salicílico, então ele não tem tanta penicação, a gente não tem tanta ardência quando aplica ele também. Sem dúvidas, ele é uma excelente opção. E o último ácido é o ácido glicólico. O ácido glicólico também é um dos mais conhecidos da área da estética. Ele é utilizado desde a hidratação até para fazer rejuvenescimento. Ele é um peeling que transita em vários tratamentos também. E ele é um peeling muito tranquilo e seguro, desde que utilizado em pequenas proporções, tá? Ácido glicólico, quando a gente tem concentrações altas, ele também é agressivo. A gente tem que ter um certo cuidado com ele, tá? Ele também vai ajudar aí a fazer a retirada desse excesso de queratina. Então, vai ajudar a afinar um pouco a pele. A gente pode ter uma melhora no caso da acne. Posso associar esses 3 ácidos? Posso. Eles, inclusive, vêm em alguns cosméticos já associados. A gente pode fazer um peeling, por exemplo, de ácido glicólico e ácido mandélico no mesmo cosmético. Ele pode ali ser uma solução, tá? O que é importante? É eu saber respeitar a quantidade, a porcentagem de cada ácido ali, né? E o que isso vai oferecer para o meu paciente, se vai ser seguro naquele momento ou não. Se eu tenho muitas áreas que estão machucadas pela acne, isso é um aspecto muito importante que a gente tem que lembrar. Quando a gente tem uma pele muito inflamada, com muitos nódulos, com muitas pápulas, a gente tem uma grande exposição e a gente pode ter um problemão se a gente tiver a absorção desses ácidos, tá? Todos esses que eu citei aqui, eles não são feitos para penetrar a nossa pele. E se você tem dúvidas sobre permeação de cosmético, eu já deixei um vídeo aqui no YouTube sobre permeação cosmética, então assiste lá para você entender. Basicamente, ácido é feito para ficar do lado de fora, nunca do lado de dentro. Então, a gente não quer ter absorção. Mas se eu tiver uma grande quantidade de pele machucada, ferida, vai absorver esse ácido e aí eu posso ter um choque anafilático, eu posso ter um paciente aí até vir a óbito por causa disso. Então, esse não é o ideal, tá? Procurar aí que a gente não esteja nesse momento, né? Se a pele estiver muito machucada, se a pele estiver muito ferida, tratar essa pele de outras formas antes de entrar com ácido que pode aí trazer um problema para o seu paciente, ok? E aí, pra gente terminar, eu vou deixar, então, 3 pontos que você deve pensar na hora de fazer esse tratamento de acne para que ele dê resultado. Primeiro de tudo, controle essa microbiota, gente. Tem que controlar. Você pode utilizar LED azul para controlar, você pode usar alta frequência, você pode usar ozonioterapia. Tem várias formas de tratar essa microbiota. Mas o que é importante? A gente precisa manter, conservar uma certa quantidade de bactérias, vírus e fungos na nossa pele. Isso é natural, todo mundo tem. Mas a gente não pode deixar uma superpopulação dessa bactéria que causa a acne, tá bom? Segundo aspecto, controle a oleosidade da pele do seu paciente. Não deixa que ele fique com a pele muito oleosa, porque isso vai favorecer o aparecimento de mais acne. Então, prescreve para ele, prescreve um tratamento cosmético, que sabonetinho que ele vai usar em casa, qual que é o fluido que ele vai usar em casa para controlar essa oleosidade. Se essa oleosidade continua toda ali, ela vai continuar causando acne, a gente vai continuar tendo um problema relacionado a isso. E por último, e não menos importante, se preocupe com as sequelas da acne. Eu já tive pacientes que estavam muito preocupados em resolver aquela inflamação naquele momento e não tinham ideia do quanto a acne pode deixar sequelas, pode deixar cicatrizes, pode deixar manchas. Então se preocupe com isso também. O que você vai oferecer de regenerativo para esse paciente? Você vai oferecer um LED, você vai oferecer um laser, você vai oferecer um peeling pós-tratamento. O que você vai fazer a respeito disso para ele não ficar com manchas, com marcas dessa fase da vida dele? Então preste atenção nisso também. Sem dúvida, o seu paciente vai gostar muito do seu tratamento e esse tratamento vai dar muito resultado, porque
essas dicas que eu falei aqui para você hoje, além de estarem descritas na literatura, eu também já utilizo elas no meu dia a dia e tenho resultados muito positivos a respeito disso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, então deixa um like aí, comenta bastante para esse canal crescer cada vez mais e poder te oferecer aí essa informação segura e que eu tenho certeza que pode trazer muitos resultados.